Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com Luiz Fernando Daly, médico especialista em reprodução humana. Muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Luiz. Muito obrigado. Eu espero que todos estejam bem, com boa saúde. Tudo bem, é por aqui também, doutor Luiz. Eu gostaria de entender um pouquinho mais dessa história de amor pela vida, como ela começou, como você se sente em poder ajudar mulheres a realizar o sonho de ser mãe. Bom, isso começou há 40 anos atrás, quando eu me formei, fiz residência em ginecologia, mas não queria continuar fazendo apenas ginecologia e parto. E, na época, estava surgindo o estudo dos pacientes que tinham dificuldade para engravidar. Eu consegui um contato na França com um grande médico que já faleceu, e que me aceitou que fosse trabalhar com ele, aprender a reprodução. Aqui no Brasil era muito incipiente, não havia nada assim muito de prático, e nesses anos todos, então, eu me dediquei à medicina da reprodução, que, ou seja, fazer o possível para que casais com dificuldade de engravidar ou de manter uma gravidez pudessem ter uma ajuda médica, técnica, científica e conseguisse chegar ao objetivo final de ter um bebê em casa. Então, isso começou há 40 anos atrás. Nós fomos, talvez, hoje sejamos a clínica mais longeva que temos no mercado. Outros poucos que começaram antes de nós já não estão mais entre nós, e nós mantemos, desde então, o padrão, o perfil científico, a qualidade de trabalho, a qualidade de atendimento e a dedicação a esses casais com dificuldade de engravidar. Sim. E como tem sido o atendimento aos clientes nesse momento, doutor Luiz? Como vocês têm se adaptado a essa realidade que estamos vivendo atualmente? Nós estamos vivendo com dificuldade, porque ainda não se tem muita certeza de várias coisas. A única vantagem é que nós estamos, talvez, 2 meses atrás de países como a Espanha e a Itália, que já estão voltando ao trabalho do dia a dia na reprodução humana. Nós já voltamos a trabalhar com alguns casos, principalmente com os casos em que há risco do tempo diminuir a capacidade da mulher engravidar. Então, são os casos oncológicos, os casos de pacientes com uma idade um pouco além e aqueles casos de mulheres que têm uma reserva de óvulos menor e que pode, em 3, 5, 6 meses, acabar e perderem a oportunidade de ser mãe. Fazemos os tratamentos de acordo com todas as normas impostas e orientadas pelas autoridades e temos trabalhado com dificuldade, mas principalmente com muito medo dos pacientes de virem à clínica. Então, aumentamos também muito o atendimento online e não presencial, mas o presencial, que é o exame propriamente dito, cumprindo diversos critérios de segurança, e estamos caminhando para um breve retorno ao estado de normalidade, se Deus quiser. Sim, se Deus quiser. Doutor Luiz, e o que existe de mais novo aí na área da reprodução que o senhor pode contar para a gente? Eu acho que a reprodução, ela cada dia aparece uma nova situação, aparece um novo exame na tentativa de explicar as dificuldades e a ignorância médica ainda atual em cima de vários aspectos da reprodução. Mas o que eu gostaria de levar ao público é um fator extremamente importante, que é a idade da mulher. O ovário não tem a capacidade de manter uma qualidade dos seus óvulos à medida que a idade avança. E a medicina não consegue
passar por cima disso, nem corrigir esse fato. E, socialmente, mudou a vida das pessoas. Hoje, a mulher se casa mais tarde, define ter filhos mais tarde, procura uma carreira. Então, ela está refém da qualidade dos óvulos e da idade. Então, duas coisas foram muito importantes nesses anos mais recentes, que um deles foi o congelamento do óvulo. O congelamento do óvulo estabiliza o óvulo naquela idade que foi congelado. Então, uma mulher de 35 anos que teria uma possibilidade, por exemplo, de 40% de gravidez usando aqueles óvulos, se ela for usar os mesmos óvulos aos 40 anos, a chance cai à metade. Então, uma mulher jovem que pretende ainda ter um investimento futuro em carreira, em profissão, em casamento e estabilidade, tem que pensar na preservação da fertilidade. Isso é muito importante. E o ginecologista é o indivíduo mais importante para orientar essas mulheres no dia a dia e chamar a atenção do fator idade. Sim. Conta um pouquinho mais para a gente, doutor Luiz, como funciona essa preservação da fertilidade, o que a mulher tem que fazer e o que ela precisa saber para iniciar esse tratamento. Bom, o ovário ele tem duas características, uma de quantidade de óvulos e outra de qualidade dos óvulos. A quantidade, ao longo da vida, a mulher vai gastando sem reposição. Mas enquanto ela tem ciclos menstruais, ela consegue ovular todo mês. Mas o problema que existe é a qualidade. A qualidade é a genética do óvulo. E à medida que a idade vai aumentando, esse óvulo sai do ovário com possibilidade de ter uma genética mais alterada, aumentando as síndromes, os abortos e diminuindo a probabilidade de engravidar. Então, se você consegue ter um óvulo jovem, com uma boa probabilidade, vamos chamar uma boa qualidade, ele pode ser utilizado em qualquer época da vida, até na menopausa. Porque na menopausa o ovário parou, o útero para. Eu dou um hormônio, o útero funciona. E se eu coloco um óvulo jovem dentro desse útero, é como se a mulher voltasse no tempo e tivesse tendo uma possibilidade de engravidar, como se ela tivesse ainda 30, 35 anos. Então, o congelamento, a gente parte da premissa que o ovário oferece óvulos e o hormônio mensalmente recruta um deles a crescer e ovular, e os outros se perdem. Então, o que a gente faz é um tratamento que aumenta o hormônio, recruta mais óvulos e guarda esses óvulos. Isso não traz um efeito colateral, a mulher não está gastando esses óvulos e entrando na menopausa mais cedo, ela apenas está utilizando os óvulos que ela já gastaria naquele mês de ovulação. Então, não faz ou não tem um efeito colateral e ela acaba tendo uma reserva, vamos dizer assim, que pode tranquilizar a vida dela para que ela venha engravidar num momento mais adequado. Sim. E qual é a segurança desse tipo de tratamento? Atualmente, como tem sido o desenvolvimento tecnológico dentro da reprodução humana? Bom, a gente teve um avanço muito grande dessa tecnologia, porque há 50 anos se congela espermatozoide, que é uma célula fácil de congelar. Há 25 anos se congela embriões, pequenas células embrionárias. E o óvulo a gente congela talvez há 8 anos. Então, isso foi uma revolução para a mulher se preservar. A outra grande revolução que a gente vem tendo é conseguir, por exemplo, eu ter um óvulo, fecundar no laboratório, mas numa mulher em que ela tem hoje 40 anos, com um risco muito grande, por exemplo, de ter uma síndrome de Down. Nós conseguimos, no laboratório, retirar algumas células
desse aglomerado celular e dar um diagnóstico genético. Com isso, colocar no útero dela um embrião saudável, evitando, por exemplo, uma síndrome de Down. Então, esses avanços que a medicina traz hoje para o ser humano são fantásticos. Mas uma coisa é extremamente importante: a gente não consegue mudar a natureza. A natureza nós conseguimos ajudar, mas não mudar. Daí vem o apanágio de dizer que o óvulo é o maestro daquela sinfonia. Então, ele é a pessoa mais importante na reprodução do casal. O espermatozoide, a gente tem o tempo todo, a vida toda. Eu preciso apenas um para conseguir, não tem idade. Até hoje não existe nenhuma prova de que a idade, a qualidade leve a uma piora nas gestações. O óvulo não. Ou, em outras palavras, quem mandam são as mulheres, sempre. Sempre, né? Agradeço, doutor Luiz, aí todos os seus esclarecimentos, as suas informações sobre reprodução humana, viu? Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês, somos todos à disposição sempre. Obrigada. Eu conversei com o Dr. Luiz Fernando, médico especialista em reprodução humana. Empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade.